Recebendo o culto do Senhor, vamos inclinar a nossa cabeça para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos abrindo esses momentos após ouvir o louvor, momento em que iremos fazer os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Ser com cada um dos seus filhos e filhas que estão nos assistindo e no horário em que nos assistir, que o Senhor receba as orações que cada um deles pedirão ao Senhor, as orações que estão sendo elevadas em silêncio, aquelas que serão escritas no YouTube, no Facebook, no Zoom e aquelas que serão faladas. Rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom vê-los aqui, irmãos. Sempre uma alegria estar vendo os irmãos. Ajeitar aqui minha câmera. Pronto, ajeitado para todo mundo ver. Para os irmãos que estão no Zoom, vocês me vê conforme está nesse quadrinho pequeno aqui, né? E os irmãos vê tudo, né? Vê todos vocês. É uma forma de olhar. Vamos então fazer os pedidos, agradecimentos. Quem gostaria de começar? Nós começamos sempre por Zoom, depois eu olho no YouTube e depois eu olho no Facebook. Nosso querido irmão e irmã que estão nos assistindo, por favor, já escreva o seu pedido de oração e o teu agradecimento que nós vamos ler e orar. Quem dos irmãos que está no Zoom, das irmãs, gostaria de começar? Pode começar, Rogério. Primeiro, boa noite a todos, né? Gostaria de fazer um agradecimento especial que eu fui no médico e o problema não é tão sério, parece que deu mais 6 meses aí, mas pelo jeito é coisa simples, não é nada grave. Amém. Amém. E pedir proteção para Deus, que nós estou ensaiando fazer uma viagem para casa dos meus pais aí, e eu vou ver se eu vou agora, no final de semana. Eu nem contei nada para eles, porque se não dá certo, eles não querem que vá por causa da pandemia, aquela coisa toda. E que Deus nos acompanhe. Se for para dar certo, que vá. Se não, fica em casa para não ter problema, né? E pedir pelas pessoas de idade da nossa igreja, que o pessoal está muito angustiado querendo voltar para a igreja, mas não pode. E aqui em Paraguaçu, graças a Deus, parece que a pandemia melhorou, não está tão grave como estava, só que o pessoal da saúde passou aqui em casa hoje, batendo de porta em porta, que agora é a dengue, está atacando aí, tem mais de 500 casos aqui em Paraguaçu, que é para tomar cuidado com a dengue, então a gente não tem mais sossego. Então, pedir para Deus aí estar olhando pelos nossos idosos, da nossa família, da família dos irmãos também, espalhados por esse mundo inteiro aí, que são as pessoas que acho que estão mais com problema com essa pandemia. E agradecer muito. Amém. Amém. Vamos orar. É isso aí mesmo, Rogério. Vamos orar pela sua viagem e orar pela dengue. A dengue também está muito grave aqui em Assis. Caso assim, demais. Muito e muito mais do que se tivesse tão pouco. Aí tem 500, mas aqui está muito mais. A última vez que eu fiquei sabendo, estava chegando quase a 3.000. Então tá muito caso de dengue. A coisa tá feia mesmo. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento? Sim? Irmã Maria pode fazer. Depois a Fraga. Pode fazer, irmã Maria. Também quero agradecer a Deus pela bondade do Senhor, para com a minha alma, com a minha família. E o meu pedido de oração também é pelo estudo bíblico que eu e a irmã Ângela estamos dando para a Silvana, para que, graças a Deus, já está bem compreendendo, né? E que ela toma a decisão também, né? Que ela está assim, acamada, ela teve um AVC, né? E ela não movimenta a perna e nem o braço esquerdo. Mas, graças a Deus, ela ouve bem e está compreendendo bem as lições. E peço pelos meus filhos também, para a conversão deles, e para Deus abençoar, que passa logo essa pandemia, para a gente voltar para a igreja, que, igual o irmão falou, o Rogério falou, os idosos estão bastante ansiosos, né? Até teve o batismo aí, teve muitos que queriam ter ido, né? Ficam tristes, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nos firme nos seus caminhos. Então, meu pedido de oração e agradecimento. Amém. Amém. Irmã Maria, irmã Fraga? Oi, boa noite. Está dando para ouvir? Estamos ouvindo bem, Fraga. Noite, meu pedido é para a minha família, né? Para que a minha família possa se decidirem aceitar, servir a Jesus, assim, como a Bíblia manda, né?
e que possa despertar assim, aquele interesse do céu, aquele como será o céu, né? Que eles possam ter assim aquela vontade, aquele anseio de algo melhor, não referente aqui nesse mundo, mas para a eternidade, né? E também entrego os propósitos do meu coração também, para que Deus abençoe e faça a vontade dele. Amém. Mais algum pedido? A Fraga ou a Maria? Mais algum pedido, Fraga? Algum pedido, irmã Maria? Ou esposa? Oi, eu estava fazendo. Deu para ouvir? Ah, estamos ouvindo. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Ouvimos todo o seu pedido. Só perguntei se teria mais Então, algum meu pedido. pedido é para a minha família, para que eles tenham o anseio, o desejo de conhecer a Jesus, de como que é a eternidade, a volta dele, de como será, que eles possam ansiar, ter essa sede, entendeu? De conhecer a Bíblia, de conhecer o que a Bíblia nos relata e o porquê que ela é considerada a carta de Deus para nós, né? Pelos vizinhos, pelos conhecidos, realmente por esse Covid, que Deus tenha misericórdia, né? E que possa atuar com sua mão poderosa, pois conheço os casos e testemunho que pessoas da família adoecem, mas a pessoa não é atingida. Então, você vê que é uma proteção realmente divina, né? E também pelos desejos do coração, para que seja de acordo com a vontade de Deus e que Deus seja o refúgio, o meu refúgio, que eu possa confiar inteiramente nele. É o meu pedido também, é o meu agradecimento pela certeza de que ele está me guiando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem mais gostaria de fazer o pedido? Amém. Que está no Zoom? Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Boa noite, Ângela. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela vida, pela saúde, pela minha família, pela irmã Fátima, que é uma bênção de Deus na minha vida. Ela aí, ó, com o irmão João, né, irmã? Amém. Acho que foi meu óculos, peguei o orelhão. O Zoom também não entra ali, não. Hã? E o meu pedido de oração, né, é pela minha família, também pelo meu esposo, pelo meu filho Luiz Fernando, que eles também sintam um desejo de aprender de Deus e de tomar uma decisão, né, de mudar de vida, que o meu marido venha, que Deus possa libertar ele dos vícios que tem, de fumar, de beber, né, que não faz nem bem para a saúde dele, e que o Espírito Santo possa pôr no coração deles para, como o Senhor me alcançou, alcance eles também, né? E meu pedido de oração também é por todas as pessoas que estão enfermas, principalmente com a Covid, com o câncer, né? Muitos casos, e só Deus tendo misericórdia mesmo, né? E que Deus venha nos abençoar nesta noite, que a palavra dele venha nos encher mais ainda de esperança e fortalecer nossa fé, que nós não sonhamos vazios aqui nesta noite, da presença do nosso Deus. Esse é o meu pedido e meu agradecimento. Amém. 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 Ficamos muito felizes. Alguém mais gostaria de fazer o pedido, agradecimento? Ivanildo, pode fazer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, né? E por mais essa quarta-feira de nós nos reunirmos novamente. E Amém. peço oração pela minha família, por aqueles que estão enfermos, né? E que Deus derrame bênçãos sem medida sobre eles. Amém. A mim também, quero agradecer por mim, pelas bênçãos recebidas também, pela saúde, né? Que Deus tem nos dado. E agradecer a todos os irmãos que oraram e continuam orando por nós. Amém. 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 A irmã Lourdes quer fazer algum pedido também? Eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela paz, por essa oportunidade que temos, né, de assistir o culto, né, e também pela sua presença, da sua família, faz muito bem para nós, né. Obrigado. E eu quero pedir oração em favor de uma
da minha vizinha. Ela está com o irmão e a irmã aí em Assis internado com Covid. E ela também está com suspeito, está com esse problema também. É minha vizinha, pessoa muito boa, ela é enfermeira aí em Assis. Então, é uma pessoa muito boa, vamos orar por ela, né? Deus sabe quem é, né? É minha vizinha. Que Deus tenha misericórdia dela, da família e de todos nós, né? Nós possamos ser assim guardados debaixo das mãos santas e poderosas de Jesus. Essa doença vai embora logo do mundo, porque está demais. Eu só quero agradecer a Deus pela vida e pela paz que Deus tem me dado para mim, para o Ivanildo e para minha família. Esse é meu pedido nessa noite. E por você, pastor, que é uma bênção para nós. Nós amamos muito você e sua família, tá? Como o pastor Felipe fala para mim, que eu sou suspeita de falar alguma coisa sobre o pastor adventista da nossa igreja. Eu sou suspeita, ele fala, né? Porque é uma pessoa que precisa muito de carinho, muito de oração, né? Que está à frente do trabalho de Deus. Né? Então, eu quero agradecer a Deus por você e pela sua família, e por todos os nossos irmãos, né? Que Deus nos colocou nos nossos caminhos. E esse é meu agradecimento nessa noite. Muito obrigado pelo carinho. Agradeço, irmã. Muito obrigado. Nada, pastor. Obrigado. De nada. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, agradecimento? O Lucas, ou a Nara, a Terezinha? Pode falar, Lucas. Pastor? Oi, tô ouvindo, Lucas. Pode falar. Não sei o que está acontecendo com o meu notebook. Que quando eu coloco na tela cheia no notebook, tem horas que só faz metade da tela só. No meu notebook. Agora tá normal, agora ficou um cadadinho agora com todos os irmãos. Não sei o que tá acontecendo. Não sei. Entendi, vai precisar levar para manutenção. Mas dá para ver, mas tem horas... Tadinho. Vamos orar pelo seu computador para Deus colocar a mão e consertar ele. Mais algum pedido, Lucas? Você quer fazer? Além da gente, vamos orar para o seu computador também? Pedir para sua família também? Também. E sábado voltar na igreja de novo. Que bom. E ter muito cuidado também. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá certo. Alguém mais tem um pedido? Só Jardim Dourado ou a central vai também abrir? A central vai abrir também. Assim. Só a central e o Jardim Eldorado, por enquanto, para fazer um teste. Sábado, não sabe. Vai abrir de acordo com a lei, certinho, 30% da capacidade, mantendo a distância, com máscara e tudo mais. E nossos cultos continuam aqui online todas as quartas, sábado e domingo. Por causa dos 70% dos irmãos que não vão à igreja, então nós vamos manter o culto online. Algum outro irmão tem algum pedido? Tá bom. Então tá bom, Lucas. Um abração para você e para a família. Nara quer fazer um pedido de oração? Ou a Terezinha? Pode fazer, Nara. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por poder estar aqui juntos, de novo reunidos, para falar da palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus. Muita gratidão por esse momento. Agradecer pelos cuidados de Deus com a minha família, com todos os amigos, porque a gente sabe que, graças a Deus, não tem afetado ninguém da nossa igreja. Então, obrigado, Senhor, por todo esse cuidado com o seu povo. E gostaria de pedir que Deus estendesse as mãos misericordiosas dele para que eu estivesse bem, porque hoje eu peguei uns exames e deu bastante alterado, e aí eu fiquei bastante preocupada com os exames, e eu gostaria de pedir a proteção do Senhor para que eu conseguisse fazer
ter os cuidados necessários para que volte tudo ao normal, minha saúde. Amém. Esse é o meu Vamos pedido. orar. Pode falar, irmã. Já terminei, pastor. Ah, sim. Vamos orar, irmão. Vamos orar. A Terezinha gostaria de fazer o pedido também? Sim, Pode eu fazer, gostaria de agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais uma quarta-feira, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando de estar aqui nesse momento, né? É um culto, é um agradecimento online, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. O importante é que nós continuemos na presença do Senhor. Não importa as dificuldades que nós passamos, o vento que sopra, mas a gente tem que ter fé em Deus e continuar firme no Senhor. E eu agradeço a Deus pela vida da minha família, né? Minha, do meu esposo, do meu filho, dos meus netos, da minha nora e também da minha filha que está distante. Eu só tenho que agradecer a Deus por cada um e agradecer a Deus também pela vida dos irmãos. Amém? Amém. 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 Alguém mais no Zoom? Tem mais algum pedido para fazer antes de nós lermos do YouTube? Não? Então, vou passar agora a ler os pedidos que estão escritos no YouTube. Vamos lá. O Everaldo Aparecido diz: Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Deus. Peço oração pela minha vida espiritual e pela saúde do meu pai. Continuamos orando pelo teu pai, Everaldo. A Anita Marcelino. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Amém. A Betinha diz boa noite a todos. A Anita diz: peço oração pela minha família e também pela minha filha, que está com suspeita de Covid. O nome dela é Sandra Isabel Cândido. Vamos estar orando pela tua filha. Vai dar tudo certo, irmã. Pode ficar tranquilo que Deus está na frente. Nós vamos orar com ela e ela vai ficar boa. Igual meu irmão ficou bom. Minha família, todos que pegaram ficaram bons. Vai dar tudo certo. Neuza Veloso. Boa noite com a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Neuza. A Ana Luísa Antunes. Boa noite, irmãos. Agradeço a Deus pelas bênçãos derramadas em minha família e especialmente pela minha mãe, que ainda está hospitalizada, mas se recuperando de uma isquemia cerebral. Vamos estar orando pela tua mãe, continuar em oração, é muito importante. Momentos de saúde, assim, vamos orar por todos esses pedidos, especialmente também o teu, Ana Luísa. O Veloso, a Neuza Veloso, boa noite. A Marlene Carvalho diz boa noite. Peço oração por mim e por minha família, pastor Fábio e irmãos. Então, nós vamos estar orando por você e pela tua família, Marlene. A Anitta também continua no pedido. Agora, agradecimento. Agradeço a Deus por mais uma quarta-feira, unidos com os servos e servas e o seu mensageiro, que se encontra na nossa presença para nos dar entendimento e sabedoria na sua santa palavra. Amém, irmã. A Neuza Veloso diz: peço oração pela salvação da minha família, para que uma tia do meu genro, que está com câncer, eu a conheço por Nena, e amanhã ela vai se submeter a uma cirurgia em Barretos. Vamos orar, irmãos. Toda questão de saúde é sempre preocupante. Desde uma simples cirurgia no pé, de um osso que quebrou, que fala que não é nada, é num pé, nós precisamos orar. Vamos orar e interceder por cada um desses pedidos. Vou passar agora para o Facebook. Pedidos do YouTube acabaram. O Facebook sempre tem muito mais pedidos. A Fabiana Rui Santer diz: peço oração pela vida espiritual da minha família e amigos. E cada pedido
aqui feito. Amém. Muito obrigado, irmã. Vamos continuar orando por todos. A Cida Moreira, ela diz, ela diz, boa noite, pastor, peço oração para meu filho Júnior, minha filha Bruna, meu neto Davi, meu marido e toda a minha família. Vamos estar orando, irmã. Não sei o que cada irmão tem passado, não sei o que a irmã tem passado, mas uma coisa eu sei, Deus sabe, está contigo, está com a tua família e continuará estando com a tua e com a família de cada um de nós. Adalgisa Biondi diz, boa noite, pastor, peço oração pela minha família, pela minha tia que perdeu seu filho hoje. Nossa, Adalgisa. Que coisa. Vamos orar. É muito complexo. Uma mãe perder um filho, não importa a idade do filho, não importa o tempo. Por vias normais, é os filhos que enterram os pais. Nunca deveria um pai enterrar um filho, mas infelizmente essas coisas acontecem nesse mundo terrível. Vamos estar orando por essa irmã que perdeu o filho hoje. Judite Ferreira. Ela diz, boa noite, pastor, Deus abençoe você e tua família. Muito obrigado, irmã Judite, a da tua família também. A Rita, boa noite, Rita. Ela diz, agradeço pela bondade de Deus a nós. Peço oração pelos doentes. Vamos orar então por todos os doentes. A Elza Custódio, boa noite. A Roseli Alves diz, boa noite, pastor, e boa noite, irmãos. A irmã Fátima também, boa noite. O Gilson diz boa noite a todos os irmãos. A Sônia Barros diz boa noite, irmãos. A minha mãe também dá boa noite a todos vocês. Minha mãe é Mercedes. A Maria Conceição também, boa noite. A Sônia diz, peço oração por minha saúde e a minha família. O Gilson complementa dizendo, quero agradecer a Deus pelo cuidado e pedir também que Deus permita que possamos abrir a igreja e que tudo corra bem. Amém, amém, Gilson. Vamos orar para que as nossas igrejas abram logo, para que a vida volte ao seu curso normal. A mãe diz, boa noite, filho, boa noite, Leila, Aline, Jontas e todos os irmãos que estão, os irmãos de Deus, os abençoe. Amém. Boa noite, mãe. A Nadir Lopes diz, boa noite, queridos irmãos, boa noite, pastor Fábio e família, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A Maria Aparecida, boa noite. A Josiane Barreto, boa noite. A Leonice diz boa noite. A Mari Manzano também, boa noite. A Luísa, boa noite. A Josiane Barreto diz, boa noite, pastor. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos e peço oração para toda a minha família e para que Deus nos proteja nessa pandemia e que possamos estar firmes na fé. Amém. Esse é o desejo de Deus e o nosso desejo também. A Letícia diz boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, família. O Benedito também dá boa noite. A Letícia complementa pedindo oração. Peço oração pelas pessoas que estão com Covid aqui de Platina. Nossa, vamos orar. Um pastor foi contaminado com Covid e alguns membros da igreja estão em isolamento. E uma já testou positivo também. São pessoas muito queridas e especiais. Peço que orem por elas. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar porque só tem 2 meios da gente passar por esse vírus. Só existe 2 meios. Um pegando, 2 sendo vacinado. Então, só no milagre de Deus. Então, é uma coisa assim que Deus tem que proteger ou a gente vai acabar pegando. E quem pegou, vamos orar para que faça o tratamento inicial, para que tenha tratamento logo no início, para que tudo dê bem e para que não complique a doença, para que a doença possa ser solucionada logo no começo, para que a pessoa não precise de internação nem nada. Vamos orar para que o tratamento seja feito de forma a ser eficaz, totalmente ali objetivo, e que essas pessoas que estão doentes, com Covid ou com qualquer doença, porque as outras doenças não pararam. A dengue não tirou férias e nenhuma das outras doenças. Vamos orar a Deus por todas as outras doenças que não tiraram férias e que estão somando nas tragédias familiares, somando nas dores e nas tristezas.
O Djalma também, boa noite. O Ariel Laerte, boa noite. A Letícia, que Deus nos proteja, nos abençoe e nos livre dessa doença. Amém, amém. A Luísa Ferreira, boa noite a todos. Peço oração por minha mãe. Vamos orar pela tua mãe, irmã. Boa noite, a Mari Manzano. Diz, peço oração para toda a minha família. Vamos orar. E Benedito Joaquim diz, boa noite a todos. Agradeço àqueles que oraram pela minha filha Fernanda, que está bem. Já saiu do hospital. Amém, irmão Joaquim. Que bom que o senhor compartilhou conosco esse livramento. Os pedidos do Facebook acabaram. Deixa eu ver se acrescentou algum novo no YouTube. Deixa eu ver. Acho que a Neuza Veloso acrescentou. Peço oração pela salvação da minha família para um tio. Não, já lemos que ele vai operar do câncer em Barretos. Vamos orar por ele. A Aline Leite diz boa noite a todos os irmãos. Vamos orar então para os irmãos. Eu gostaria de convidar agora 3 irmãos para estar fazendo a oração. A irmã Abigail está aqui no Zoom. Quer fazer o pedido, irmã Abigail? A irmã Abigail está no Zoom, tô vendo o nome dela aqui. Se a irmã estiver me ouvindo e desejar fazer o pedido, pode fazer, irmã Abigail. É só você abrir colocar som no seu microfone, porque está sem microfone aqui. Ou escrever no chat que eu leio no final e faço a oração no final também. Bom, vamos então fazer 3 orações, como nós sempre temos feito. Alguém gostaria de se voluntariar? São 3 orações que eu vou fazer no final do culto. Quais são os 3 irmãos que gostariam de fazer oração? Pode levantar a mão, os irmãos que estão no Zoom. Tá? O irmão Ivanildo, a irmã Ângela, a terceira oração. Quem gostaria de fazer a terceira oração? A irmã Fraga quer fazer? A irmã Fraga então faz. Então vai ser nessa sequência, o Ivanildo, Ângela e Fraga. Vamos então inclinar a cabeça e orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nessa noite de quarta-feira, nós queremos, diante de Ti, colocarmos as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. E consagrar a nossa vida a Ti. Amém. Amém. E, Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer pelas bênçãos, pelas curas, mas também pedir por aqueles que estão enfermos com essa Covid-19. Alguns já estão no leito, outros estão em quarentena em casa. Eu tenho certeza que o Senhor sabe todas as coisas, mas nós entregamos todas essas pessoas nas Tuas mãos. Amém. Amém. Abençoe as nossas cidades. Amém, meu Deus. Que muitos estão infectados, que Tu possa abençoá-los. E aqueles que ainda não foram e não terão de fazer algum medicamento, estar no hospital, no leito de dor, que Tu possa proteger também através dos medicamentos, através dos equipamentos, através do que nós já estamos fazendo, que é lavar as mãos com bastante sabão, com álcool, com detergente, enfim, para que nós não cheguemos a tal situação de pegarmos esse mal desse século. Pedimos também pela abertura da igreja logo, logo, Senhor Deus. Amém, Senhor. Que Tu possa nos abençoar e nós possamos novamente voltarmos a prestar culto de adoração a Ti na Tua casa de oração. Amém, Senhor. Amém. Pedimos também pelos pastores. Sim, meu Deus, cuida deles. Cuida porque eles estão à frente do trabalho, à frente da pregação do Evangelho. Sim, meu Deus. E cuida de cada um deles, cuida dos seus familiares, abençoando de uma forma muito especial, porque são pessoas ungidas para o trabalho e colocamos elas em Tuas mãos. Amém. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Perdoe nossas faltas e pecados. Sim, meu Pai. Às vezes não sabemos pedir, mas colocamos
diante do teu altar. Tudo aquilo que nós temos para pedir e desde já agradecemos pelo poder, pela tua maravilhosa graça para conosco. Amém. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus soberano. Cremos, Pai, no teu poder de transformar, de curar e principalmente, Pai, de salvar, porque a salvação está somente em ti. Pai querido, queremos agradecer por mais este dia que estamos aqui, esta quarta-feira, Pai, de culto de oração. Muitos pedidos, ó Deus amado, foram feitos aqui, Pai, várias situações. Então, entregamos em tuas mãos, Pai queridos, aqueles que estão, né, enfermos, como já foi mencionado pelo irmão, né, com Covid, com câncer também, Pai querido, e tanto outras enfermidades. Quero também, Pai querido, colocar em tuas mãos agora a dona Tereza Marcelino, que foi mencionada no domingo, que está passando uma situação bem difícil, ela, a família dela, que o Senhor também possa proteger e abençoar a família dela, Pai querido. Amém. Ó Deus, Senhor, também oramos aqui por todos os outros pedidos, Pai, de saúde, né? A irmã Nara, Pai querido, que o Senhor esteja com ela, dando a direção e fortalecendo, Pai, ela neste momento, que o Senhor, Pai, possa confortar ela e que tudo vai dar certo, Pai querido. Nós cremos no teu poder, Pai. Também, Amém. Pai, colocamos os pedidos de oração dos outros irmãos, daqueles que estão no Facebook, no YouTube. O Senhor conhece cada filho teu. Que o Senhor também conhece, Pai, os pedidos que ficaram no coração, que o Senhor possa atender conforme a tua vontade, Pai, e a grandeza da tua misericórdia. Ó Deus, Amém. Pai querido, perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores e necessitamos da tua graça, que o Senhor não olhe para o que somos, mas para o que necessitamos, pois necessitamos de ti, Pai querido. Mais uma vez, assim como o irmão falou, né, também pedimos mais uma vez pelos nossos pastores, pela liderança da nossa igreja também, Pai querido, que o Senhor ilumine, direciona a cada líder, né, que continuemos trabalhando, Pai, na tua obra. Oramos também, Pai amado, pelo poder do teu Santo Espírito sobre a tua igreja, nos capacitando Amém. para o Evangelho. Oramos também, Pai, pelas pessoas que estão tendo estudo bíblico, que o Senhor venha abençoar também, Pai, para que eles também possam ter essa luz que nós temos e assim ser alcançado pela tua graça que transforma e salva, Pai querido. Amém. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, neste culto, que a tua palavra venha encher o nosso coração de esperança, fortalecer a nossa fé. Entregamos tudo, Pai, todos os pedidos, todas as famílias e todos os irmãos em tuas mãos, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Manfraga? Continuando a tua presença, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, para apresentar-te mais um culto de adoração a ti, Pai. Também, Senhor Deus de Israel, que nos rogar, Senhor, por cada pedido que for feito, que o Espírito Santo Divino possa estar com cada um, Senhor. Amém. Possa estar, Senhor Deus, com cada coração angustiante, cada coração ansioso, com cada um que o Senhor conhece, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, possa estar acompanhando, possa estar auxiliando, possa estar dando conforto que cada um precisa, Pai. Abençoa todo-poderoso os pedidos que foi feito nesta noite. Amém. Que a tua mão, Senhor, possa estar com cada um. Seja todo-poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Alcança, Senhor Deus, os familiares da tua família. Amém. Alcance, Pai, os familiares da tua família, para que eles possam converter, para que eles possam ter a alegria de servir, Pai. Amém. Abençoa, Senhor Deus, teus ungidos, os pastores, Pai, que estão à frente da tua causa, que eles possam ser, Senhor Deus, protegidos e levar proteção à tua igreja. Amém. Abençoa este culto, abençoa o pastor Fábio
e que o Espírito Santo continue em nosso meio, em nome e por amor a Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Deus seja louvado. Queridos irmãos, então nós vamos para a próxima etapa agora, que nós vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos continuar o estudo dos evangelhos comparados, como nós temos feito a cada dia. Lembrando que de quem deixou o microfone ligado para desligar, porque se você falar ou tossir, vai aparecer na transmissão. Então lembra de desligar o microfone. Vou colocar aqui o texto bíblico de hoje. Texto bíblico. Nossa, às vezes eu vou mexer aqui, às vezes até esqueço onde que é. Aqui, mover para cima. Tirar a minha... Opa, não é esse aqui, tá aqui o texto. Agora só um momentinho, já vou mostrar para os irmãos. É que eu tenho que agora mover a minha câmera de lugar. Vamos ver onde se a minha câmera fica. Vou deixar escondidinha aqui. Arrumei, pronto. Tá aqui. Talvez no Zoom parece que está invertido. Mas eu vou ler aqui. No YouTube e no Facebook sai normal. É Mateus capítulo 26, versos 57 a 68. Nós vamos tratar hoje Jesus perante o Sinédrio, Anás e Caifás. Marcos capítulo 14, 51 a 65, é o mesmo relato. Lucas capítulo 22, versos 66 a 71, mesmo relato. João capítulo 18, verso de 12 a 14 e de 19 a 24. Eu vou explicar por que é assim daqui a pouco. Então, só para os irmãos lembrarem, Mateus, capítulo 26, e anotarem. Capítulo 26, versos 57 a 68. Marcos, capítulo 14, versos 51 a 65. Lucas, capítulo 22, versos 66 a 71, Evangelho de João, capítulo 18, verso de 12 a 14 e verso 19 a 24. Então, agora vou corrigir aqui a imagem, senão vai ficar assim o tempo todo. Agora eu vou ordenar. Para cima. Foi transmitindo. Agora colocar minha câmera no lugar. Câmera no lugar. Quando a gente faz tudo assim, eu tenho que parar, dar um tempinho aqui no computador, mexer. Vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 26, né? Nós falamos, verso 57 a 68. Antes de eu ler, eu quero falar para os irmãos, lembra que eu já mencionei, vou ter que mencionar isso todas as quarta-feiras. Eu quero dizer que quarta-feira que vem eu não vou fazer transmissão, porque eu vou estar em concílio pastoral. Então eu não vou transmitir, não vamos ter o culto online, por causa do concílio. E eu quero lembrar os irmãos, também como tenho falado todas as noites, que a diferença dos evangelhos, que como eu disse para vocês, a diferença ela é maravilhosa, ela é fantástica. Tem que haver com a visão de cada um dos personagens, dos autores. E isso foi planejado por Deus. E as visões são complementares. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não, o enredo ali, eles não são conflitantes. Simplesmente cada um deles vai estar uma tônica, segundo aquilo que Deus orientou a que eles fizessem. Isso foi escolhido de acordo com a própria natureza e personalidade de cada um. Então Deus, ao selecionar, já selecionou as características que deveriam ser, que elas deveriam acontecer. Então todas essas características estão ali muito bem claras. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, como eu já disse, numa investigação, por exemplo, se os relatos forem idênticos, isso é prova que ele é falso. Mas elementos que são acrescidos no relatos, você entende que ele se encaixa. Então a pessoa pode descrever algo de forma diferente uma da outra. E isso não ser uma fraude. Se ela tiver dentro da mesma história. Por exemplo, vem e fala o seguinte, olha, veio um carro correndo e desceu na avenida. Só que o outro não viu o carro correndo, o outro viu o acidente. Olha, eu vi o acidente que bateu aqui, o carro bateu de frente. Mas o outro viu o que aconteceu.
E aí, se você tiver uma pessoa bem mais atrás, ele vai dizer, eu ouvi um barulho enorme de um acidente que aconteceu. Ah, eu nem sei o que aconteceu. Parece até um caminhão, de tão grande que foi. Entendi, não foi um caminhão, foi um acidente, ele não viu. Mas não são relatos falsos, são relatos verdadeiros. Quando nós somamos todos esses relatos, nós conseguimos ver o que cada pessoa viu na perspectiva em que estava olhando. Ele não construiu uma cena da verdade. Ele viu a parte da verdade. Ele não inventou. Ele viu. Então, quando você está numa investigação, você descobre essa forma de expressar, você vê que o relato é verdadeiro. Essa é a forma que a polícia usa, que a justiça usa, principalmente a justiça norte-americana. Elas usam essa forma. Eles veem o relato. Porque quando você entrevista uma multidão que estava ali, elas não vão ser contraditórias com relação se houve ou não um acidente. E elas não serão contraditórias sobre o que aconteceu, elas serão complementativas, elas vão complementar o enredo. Mateus, Marcos, Lucas e João complementa o enredo. Vamos agora, eu sempre estou usando o livro de Mateus como base, e aí depois nós vamos ler rapidamente os outros evangelhos e vamos ver o que eles acrescentam a mais. Verso 57 diz, e os que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunidos os escribas e os anciões. Então eles cataram Jesus e levaram até ali Anás e Caifás. Aqui o primeiro a ser levado, Mateus, não menciona que ele foi levado primeiramente a Anás. O evangelho de João vai trazer que ele foi primeiro para Anás e depois Anás mandou para Caifás. Nós vamos tratar isso daqui a pouco. Mas perceba que ele foi levado para Anás, no texto aqui Caifás, e o texto diz, onde se reuniram os escribas e os anciões. Lá eles reuniram escribas e anciões que foram convocados para julgar Jesus. Esse tribunal é um tribunal forjado para incriminar. Eles não chamaram José de Arimateia, eles não chamaram Nicodemos, eles não chamaram eles porque estas pessoas anteriormente já tinham impedido o julgamento de Jesus para ser de forma justa, porque não haviam como mandar prender Jesus em nenhum momento. Então, eles sabiam que aquelas pessoas iriam usar todo o regimento da lei judaica e impediria, pelo conhecimento deles, colocaria todos eles. Sim, Rogério? Esse aqui pode ser considerado sinédrio, Fábio, ou não? Por não ter os outros, era o sinédrio esse daqui? Muito bem colocado. Por faltarem os outros, todo esse processo poderia ser anulado. E eles queriam fazer com pressa para poder não dar tempo da anulação. Os outros entrariam com um pedido de anulação, entrariam com um processo muito moroso. Só que quando eles conseguissem esse processo, Jesus já estaria morto. Essa foi a maneira que eles agiram. Então, quando amanhecesse o dia, até passar o tribunal, eles pensaram, até chegar, já vai estar alvoroço na cidade. Jesus já vai estar com os romanos. Então, eles viam que o outro lado não ia conseguir reaver, porque foi totalmente ilegal. O processo de julgamento de Jesus foi um processo, segundo o Mishnah, as leis que tem de Israel, as leis que Deus ordenou que fosse feita, eles transgrediram todas. Não pode pegar, como eu disse, uma pessoa à noite. Um tribunal de júri não pode se assentar à noite, não pode julgar à noite. Não poderiam estar na casa de Caifás. Eles deveriam estar no local de julgamento. E deveria ser de dia. Deveriam ter testemunhas. As testemunhas deveriam ser verificadas para ver se elas não mentiam. Também a própria pessoa, a voz dela, não poderia ser testemunha contra ela mesma. Ela não poderia ser... eu não poderia usar a palavra dela para culpá-la. Eu não poderia caçar prova com a resposta da minha interrogação com essa pessoa. Deus proibia. Eu teria que usar testemunhas que comprovavam de fato. Porque a palavra dele na hora pode ser apenas uma palavra que, por coesão, alguma coisa assim, Deus proibiu. No momento de pressão, você falar alguma coisa, a pessoa usar aquele momento de pressão impensado e falar alguma coisa e te prejudicar. Isso também era proibido por Deus. Então, toda hora que você passa para poder pegar o regimento todinho que tinha que ser feito, você vê que eles fizeram tudo errado. E deveriam ser convocados, todos eles. Eles não convocaram, eles convocaram toda a panelinha que ia acusar Jesus.
Foi assim, vai ser tu. Vamos meia-noite lá e os outros? Não fica sabendo. E quando ele souber, a gente já entregou ele pros romanos, já acabamos tudo. Como o dia amanhecer, amigo, ele já deve estar até morto. Vamos entregar aqui. Quando eles falam, o julgamento foi desfeito, não vai dar para eles desfazer o julgamento, a gente põe pressão neles e acabou. Questão política. Vocês sabem como é que é, né? A gente acompanha isso. Então é complicadíssimo essa questão. Fizeram um negócio para incriminar mesmo e para acabar com tudo. Bom, mais alguma outra pergunta antes de eu continuar? Não, pode fazer, me interrompa a qualquer momento, faça a pergunta. Inclusive tem várias observações positivas dos irmãos que têm gostado das perguntas, quem nos assiste, porque eles não conseguem fazer as perguntas, ou não conseguem escrever, e as perguntas dos irmãos podem ser a dúvida de outros. Muitos irmãos escreveram isso agradecendo as perguntas. Eu fiquei muito feliz. Continue fazendo as perguntas. Verso 58. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Aqui Pedro, ele contra a maioria foi embora. João e Pedro ficaram de perto. Então nós temos 12 apóstolos, um traidor, né? Sobra 11, tira 2, 9 fugiram. Enquanto um traiu e 2 ficou ali. Mas um vai ficar até o fim, que é João. Pedro, depois que ele nega Jesus, ele cai no pranto e na depressão e na tristeza e na dor profunda. E aí a coragem dele some de vez e ele volta aonde estavam os outros. Então Pedro, e esse pátio aqui? As casas de pessoas nobres, eles tinham um pátio no meio, era separado por paredes. Então ele entrou no pátio dessa pessoa, dessa casa. Então ele entrou, era uma casa assim, que ela fosse tipo um quadrado. Ou em algumas vezes um retângulo. E no meio ficava uma área verde, ou uma área de coleta d'água também, da água da chuva, para armazenar ali, para a época da seca e tudo mais. Então havia uma área, e aqui descreve que ele estava nessa área da casa, então, do sacerdote Caifás, onde não deveria presidir um julgamento. Olha só. Verso 59. E nem se eles votassem, viu? Nenhum voto deles poderia fazer isso. Eles não poderiam votar para mudar as coisas. Isso não era definido pelos homens, isso foi definido por Deus. Eles não tinham autoridade para mudar o local. Verso 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Percebe? Eles saíram procurando pessoas. Eles chamaram uma gangue de gente má para ficar na porta. Chamaram um monte de gente ruim para, se chegar alguém aqui falando de Jesus, vocês quebram o pau. Eles organizaram tudo para colocar multidões de gente como eles, protegendo eles contra os próprios do Sinédrio, que pediriam um julgamento justo, e contra o povo que pedisse um julgamento justo. Eles estavam ali cercados pela uma panelinha e procurando dentre os maus quem mentisse sobre Jesus. Verso 60. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas no final, compareceram 2 afirmando. Pô, vamos ver aqui o que ele vai afirmar daqui a pouco. Eles então procuraram e não conseguiram. Por quê? Quando é apresentada uma testemunha, o Sinédrio tem que fazer o procedimento minimamente legal para enganar o povo. Para enganar o povo, ele tem que ser no mínimo legal. E para ser no mínimo legal, ele tem que ouvir as testemunhas que vai falar. E tem que ver, como eu falei para os irmãos, se o relato deles vai ser contraditório ou complementar, como são os evangelhos. E ao analisar, era contraditório, não era complementar. Não era algo verdadeiro. Eles viam, então eles ao caçar e ao tentar fazer a coisa minimamente, nem minimamente, eles conseguiram fazer. E no mínimo sobrou de tanta gente ruim, eles conseguiram tirar 2 testemunhas falsas, que foi falou, essa aqui dá pra gente dar uma ajeitadinha aqui e ali para forçar. E o que eles disseram? Olha só, afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Veja, Jesus quando falou, ele estava falando de si mesmo. E se Jesus falou, ele não quebrou o santuário, não chamou ninguém para ir lá.
Aqui eles distorceram a palavra de Jesus e como Jesus falou, eles distorceram. Então, nisso aqui, eles acharam que dava porque Jesus falou sobre destruir um santuário. Então, eles entenderam sobre o que Jesus estava falando. E ele simplesmente falou, vamos forçar a barra aqui para fazer a fala de Jesus falar aquilo que Jesus não falou. É uma estratégia que o mundo usa desde que foi mundo. É você pegar a palavra do outro, tirar do contexto e você então formar um enredo que você quiser. É assim que as pessoas fazem. Podem tirar uma frase qualquer, de qualquer parte do diálogo, e aí então você imprime isso, coloca ele fora do contexto, no momento assustador, que as pessoas estão com raiva, e você joga essa frase lá. E aí você faz as pessoas ter ódio dessa pessoa, achando que essa pessoa se posicionou em relação a isso. Isso fizeram com Jesus. Tiraram a frase dele do local. Pode falar, Rogério. Esse santuário aí não seria o templo, não? Não. De Jerusalém? Não, ele estava falando sobre o seu próprio corpo. Sim, mas a interpretação deles não seria... Aqui Jesus fala de si mesmo, né? Isso. Mas eles quiseram levar para o lado do templo de Jerusalém ou não? Isso mesmo. O Sinédrio aí, vamos dizer. Isso. Ele quis fazer uma farsa que seria o templo físico, seria isso ou não? É exatamente isso. Seria impossível destruir e em 3 dias reconstruir aquele templo. É isso que eles quiseram levar para esse lado? Quiseram levar para esse lado. Quiseram levar para esse lado para achar, para desacreditar ele, para falar que ele é louco. Porque primeiro ele não conseguiria destruir o templo. Segundo, é o que eles falaram. Demorou tanto tempo para construir, como que você vai conseguir construir em 3 dias? Então eles tentaram levar para um lado de que Jesus é meio tantã, levar para um lado que ele era desorientado, levar para um lado que ele era uma pessoa que não batia bem da cabeça, para as pessoas desacreditarem em Jesus. Então foi uma tentativa de desmoralizar a imagem e a sabedoria de Jesus. Não sei se eu entendi, tá claro? Então vamos ali continuar. O que ele vai dizer, ó. Verso 63. Jesus, porém, guardou silêncio. Aqui é uma coisa que Jesus nos ensina. Tem certos momentos da nossa vida, não adianta responder. Se inventar calúnia sobre você, cuidado. Aquilo que você disser será usado contra você. Então Jesus ele não quis entrar em discussão. E o sumo sacerdote lhes disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga, se tu é o Cristo, o Filho de Deus. Por que ele fez essa pergunta? Como ele viu que Jesus não ia dar resposta, ele ficou calado e Jesus não caiu na onda deles? Jesus não entrou na onda deles, de falar que ele era louco. Então, por ele ter ficado calado, ele passou por sábio, porque simplesmente Jesus vai dizer, olha, eu estive com vocês e preguei, vocês viram o que eu falaram, traz as testemunhas. Porque é eles que estão acusando Jesus. Jesus não tem que se defender, eles têm que provar que Jesus fez o que eles estão acusando. Jesus tem que ficar calado. Então, quando a gente está diante do julgamento, você prova que eu fiz isso. Eu não serei prova de mim mesmo, de alguma coisa. Prove, essa é a questão. Eu falou que eu fiz, então me prova. E a única coisa que eles conseguiram foram 2 testemunhas falsas para distorcer e tentar levar aqui Jesus. E ao ver isso, o sacerdote viu que não conseguiria manter Jesus. Com esse tipo de coisa, mesmo com todo o pessoal ali, eles não conseguiriam manter o julgamento e não conseguiria fazer Roma prender Jesus. Eles não conseguiriam. Eles precisariam de algo ainda mais forte. Eles não tinham. Aí então eles fizeram a pergunta. Porque há 2 anos atrás, Jesus já tinha falado que era o Filho de Deus. E por causa dessa razão, que eles quiseram apredesar Jesus e empurrá-lo de um penhasco. O texto bíblico fala que quando ele falou isso, quiseram matar ele. E aí então, ele passou pela multidão. Quando ele falou que ele era o Filho de Deus. Aqui, então, ele vai partir para uma outra estratégia agora. A estratégia da blasfêmia. A estratégia da blasfêmia é pautada pela morte. Então, ele falou, agora vamos tentar pegar pelo menos nisso. Vamos ver se ele se condena. Só que esse ato é proibido pela lei de Deus. Mesmo Jesus falando que era o Filho de Deus, mesmo não sendo blasfêmio porque ele era o Filho de Deus, e mesmo se fosse, eles não poderiam levar isso em consideração, porque eles precisariam de testemunhas dizendo que ele estava esparramando isso
nas localidades de Jerusalém para todo lugar. Se ele falou somente ali naquele momento, pela lei colocada, era proibido de ser utilizada testemunha contra ele. Até isso vão forjar no julgamento para condenar Jesus. Esse momento não poderia ser julgado sobre isso. Olha só que ele pergunta: eu conjuro pelo Deus vivo. Olha só, ele apelou a Deus. Ele falou, vamos ver se esse camarada é de Deus, eu vou apelar. Ele conjurou, ele fez uma conjuração. Diante dessa conjuração, ele fez a pergunta, responde, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo? Ele perguntou, você é de fato mesmo? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Essa expressão, tu o disseste, é uma expressão da linguagem hebraica de dizer que eu sou. É a mesma coisa de dizer que eu sou. Tu disseste e dizer que eu sou é uma expressão que na língua portuguesa não fica clara. Diz assim como se o outro estivesse dizendo ele não. Mas na língua é a expressão utilizada para dizer que ele é. Os outros evangelhos vão usar outra palavra. Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que de agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui quando Jesus fala, e ele fala que ele é, e ele fala, vocês vão ver-o sentado à direita de Deus e vindo nas nuvens do céu. Jesus agora faz uma, vamos dizer assim, uma promessa. Essa promessa é mais como uma maldição. Por quê? Porque isso faz parte de uma ressurreição especial. Para quando Jesus voltar, essas pessoas serão ressuscitadas para ver Jesus voltar vindo nas nuvens dos céus. Jesus fez uma promessa para esses homens. Olha, vocês vão me ver voltar. E isso será para vossa humilhação, para saber que Deus esteve diante de vocês e vocês não usaram a própria lei de Deus para julgar. Enganaram, maltrataram, bateram, mentiram para o próprio Deus. Eu serei testemunha de vocês contra vocês. E sendo juiz, rei, sacerdote. Você já parou para pensar nas consequências? Para estas pessoas, não há salvação. A salvação estava diante deles. E eles zombaram da salvação. Cuspiram na salvação. E quando ele usa a expressão aqui, o Todo-Poderoso, que é traduzido Todo-Poderoso, essa é a forma de se expressar. Aqui no original, Jesus expressou o tetragrama hebraico de Deus. Está aqui. Essa é a maneira deles não falar Deus. Ele usou a palavra Deus total, que é proibida de ser usada. Isso que expressa aqui Todo-Poderoso. Essa é a forma de ser traduzida também quando aparece a palavra de Deus, o Todo-Poderoso. Vindo sobre as nuvens dos céus. Então veja, verso 65 agora. Em qualquer momento vocês me interrompem e fazem a pergunta. Os irmãos também podem escrever no YouTube, no Facebook, que eu vou ler no final e complemento e explico no final. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfêmia! Olha só, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia? O que vos parece? Respondeu eles, é réu de morte. Então, nesse momento, à noite, fizeram o julgamento de Jesus. À noite, o condenaram à morte. Veja que o sumo sacerdote rasgou suas vestimentas. Deus proibiu o sumo sacerdote de rasgar suas vestimentas. Apesar de que o povo pudesse rasgar suas vestimentas diante de uma blasfêmia, e isso está descrito no Mishnah, era proibido por Deus rasgar suas vestimentas, porque a vestimenta do sumo sacerdote representava a pureza do caráter de Jesus. Quando o sumo sacerdote rasgou suas vestimentas diante de todo mundo, ele se desqualificou como sumo sacerdote e se colocou numa posição de ser excluído da sua função por ter descumprido uma ordem direta de Deus para não rasgar suas vestimentas. Ele não poderia fazer isso. Você vê que o tribunal foi totalmente errado e no final o próprio sumo sacerdote comete um grave crime espiritual. Ele promete um gravíssimo crime ao rasgar as suas vestes. Além disso, um criminoso agora, ele termina com o ato. Sabe, uma coisa que começa mal sempre termina mal, né? Não tem jeito. Começa errado, termina errado.
E aí as pessoas fazem mais errado ainda, condena ele à morte. Verso 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto, eles davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza, profetiza-nos, ó Cristo, quem que te bateu? A expressão ó Cristo é a expressão que é utilizada para dizer rei dos judeus. Quando ele afirmou que ele era Jesus, ele afirmou que era rei dos judeus. Jesus não gostava que fosse apresentado como Messias para as pessoas daquela época, porque o Messias foi desfigurado naquele tempo. O Messias foi colocado como alguém mau, não assim como alguém mau, como alguém destruidor, rebelde, que viria e destruiria os romanos e faria guerra na visão de um militar. Na visão militar, falar que Jesus é o Messias, isso levaria ao imperador grande preocupação, porque já era um pensamento geral que todo imperador romano sabia sobre o Messias, que quando o Messias viesse, ele dominaria Jerusalém, destruiria todos os seus inimigos e destruiria o Império Romano. Essa era o que ele sabia, isso era o que eles estavam no coração e que esperavam que fizesse. E dentro dessa expectativa, foi a razão que eles queriam levar Jesus agora para ser julgado por Pilatos, porque falou, agora esse homem vai condenar ele, porque olha só, ele falou que é o Messias. Veja bem, já pensou um povo entregar o próprio Messias? Eles são bem contraditórios, né? O próprio livrador. Aqui tem umas coisas aqui bem interessantes. É como eu já falei para os irmãos, os delegados foram chamados à noite, não quiseram chamar, como eu falei. Aqui eu anotei, houve duas fases de julgamentos. Julgamentos foi em duas fases. A primeira fase foi o julgamento eclesiásticos. Essa com Anás e Caifás. Nós vamos ler ainda nos outros evangelhos. Pena que o tempo acabou, só vou dar para citar. Anás e Caifás. Nos outros evangelhos vai dizer que ele foi para Anás primeiro, porque Anás era um sacerdote velho e ele era o sogro de Caifás. Então levaram primeiro para Anás, porque ele era o sumo sacerdote anterior. Aí então o sacerdote atual era Caifás. E os dois eram sogro. Então eles fizeram assim uma política de boa vizinhança, tipo assim, manda lá pro meu sogrão primeiro, depois vem para mim. O sogrão vai ficar feliz, o sogro dá uma olhada e depois passa para mim. Primeiro foi para Anás, depois foi para casa de Caifás. Primeiro foi para casa de Anás. Primeiro é um julgamento eclesiástico, errado, totalmente contrário às leis e às regras eclesiásticas. Segundo foi o processo civil por Pilatos. E aí ele foi para Pilatos e Herodes e voltou a Pilatos. Então foi dois processos. Primeiro o religioso e depois o processo civil. No processo religioso, ele foi fraudado. No processo civil, Jesus ele foi inocentado. Só que Pilatos, ali querendo popularidade, olha a questão aí da popularidade, Pilatos querendo popularidade, ao invés de fazer a justiça, não vendo em Jesus crime, e ele relatou que não achou crime, ao invés de ele obedecer à lei, ele não obedeceu e resolveu fazer aquilo que se fazia na Páscoa, soltar um criminoso de presente para Israel, e ele fez isso pensando que daria certo. Bom, isso a gente conversa mais para frente, outro dia. Hoje não vou falar sobre isso. Sinédrio culpou Jesus duas vezes. O primeiro foi à noite e o segundo foi de dia. Foi 2 momentos de acusação. Vamos então agora para o livro de Marcos. Vou rapidinho, não quero demorar. Em Marcos aqui, nós temos Jesus levado ao Sinédrio. No verso 56, eu vou ler só um trechinho. Pois muitas testemunhas falsamente contra Jesus. Pois muitos testemunharam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Aqui Marcos relata um pouco mais que Mateus. Lembra? O Mateus não diz que ele procurou testemunhas, só que não deu certo. Aqui Mateus diz que muitos foram testemunhar. Lembra que eu falei que eles tinham que falar primeiro? Deveriam ser verificados? Ao serem verificados, eles não eram coerentes. Não podiam ser testemunhas. E no verso 58 diz: não nos ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim os testemunho deles era coerente.
porque eles aumentaram e distorceram a palavra de Jesus do contexto. E as pessoas que ouviam e estavam ali não pegou, sabe? É uma coisa que não dava certo, porque eles sabiam em que contexto Jesus tinha falado. E verso agora 61. Estou tentando ser rápido. Na resposta de Jesus. Quer dizer, vamos lá. A pergunta do sacerdote. Tu é Cristo, o Filho de Deus bendito? Vê aqui que Marcos relata melhor a forma da pergunta. Vê que a pergunta dele foi bem direta. Mateus, ele usa expressões messiânicas. Marcos não usa expressões messiânicas. Essa é a diferença do relato entre Mateus e Marcos. Mateus usou tudo que ele fala, usa expressões messiânicas. Porque lembra, o Evangelho de Mateus é escrito na mentalidade judia. É escrito na mentalidade judia. O Evangelho de Marcos é escrito na mentalidade romana. Na mentalidade romana, ele quis descrever melhor o procedimento. As testemunhas não eram coerentes. E ele descreveu melhor a pergunta. No pensamento romano, a pergunta ela não pode ser usada de cunho messiânico. Ela vai de cunho pessoal. Então aqui, tu é Cristo, o Filho de Deus bendito? É bem direto. E a resposta de Jesus ele vai dar da forma da mentalidade romana. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo nas nuvens dos céus. Ele falou que era Deus e homem. Porque ele falou, eu sou, e verão o Filho do Homem. Então ele assume aqui sua divindade, 100% homem e 100% Deus, na presença de todos. E aí o final é igual, é parecido demais com os outros. Vou passar agora para o Evangelho de Lucas, para a gente estar aqui. No Evangelho de Lucas, aqui traz uma coisa que interessante que o Evangelho de João vai trazer, que Mateus e Marcos não traz. É a negação de Jesus antes de Jesus perante Anás e Caifás. O Evangelho de Lucas e de João traz os dois momentos em que Pedro negou Jesus. Isso é bem interessante. Nós vamos tratar isso num outro culto. Eu vou falar sobre esse momento em que Jesus nega. Vamos então direto aqui no verso 66 e a 71. Logo que amanheceu, aqui Lucas vai falar do momento da parte de dia. Ele não vai falar muito da parte da noite. Da parte da noite ele vai falar da traição de Jesus. Mas Lucas vai dar ênfase ao julgamento de dia. Vê, Mateus e Marcos falou do julgamento da noite. Lucas vai falar do julgamento do dia. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciões do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e conduziram o sinédrio, onde lhes disseram. Então aí o que eles fizeram? Tiveram que sair da casa de Caifás, tiveram que ir para o lugar certo de fazer reunião e tiveram que proceder à reunião lá. Só que mesmo assim, na parte de dia, eles fizeram tudo para que as pessoas que apoiassem Jesus não estivessem lá, para que a turba não permitisse. Verso 67. Olha só. E lá Jesus disse, perguntaram, tu és o Cristo? Tu és Cristo? Dize-nos. Então Jesus lhe respondeu, se lhe disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, logo tu és o Filho de Deus? Foi mais uma pergunta. Ele lhe respondeu, vós disseis que eu sou. 71. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunhas? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Aqui de dia, ele confirma novamente, quando foi reunido o sinédrio na parte de dia, que ele fala, mas tu é o Cristo? E ele diz que é. Aqui eles estão tentando agora fazer isso abertamente, para todo o povo e a multidão saber e ver, para tentar humilhar Jesus, para tentar continuar aquele julgamento. Aqui Jesus, ele vai usar a expressão de nós, se eu lhe disser, não acreditareis. Aí Jesus já vai para a parte da condenação, mas se vos perguntares, de nenhum modo respondereis. De agora em diante, desde agora, estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus.
E aqui ele se coloca mais uma vez, usando a expressão aqui, o Todo-Poderoso, é a palavra de Deus, ele se coloca mais uma vez como Filho de Deus. Ele usa, aqui Lucas relata a expressão, apesar de Lucas ter uma mentalidade grega, ele quis relatar a expressão, as expressões messiânicas. Aqui, por vontade própria. Então disseram todos, logo tu és o Filho de Deus. Porque eles disseram, peraí, se foi uma pergunta com exclamação. Olha só, logo tu és o Filho de Deus, porque Jesus tinha falado, eles fizeram a pergunta pela segunda vez. Mas foi a pergunta na forma de afirmação. Se você diz que é isso, então conclui-se que você é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo que essas pessoas, nesse momento, entenderam claramente quem era Jesus? Porque Jesus deixou claramente quem ele era. Aqui tem uma coisa, irmãos, em relação a testemunho, nós devemos dar o nosso testemunho claramente. Quem nós somos, qual é a nossa fé. E Jesus deu claramente testemunho de quem ele era. E eles entenderam claramente de quem era Jesus. E respondeu, a pergunta deles foi, sabendo, logo tu é o Filho de Deus. E Jesus respondeu, vós disseste que eu sou. E aí a expressão que Jesus fala, vós disseste que sou, é a expressão afirmativa no pensamento hebraico. É uma posição afirmativa. Lembra que é outro idioma e a gente tem que entender as expressões de cada idioma. É igual traduzir, entrei de gaiato, eu fui de gaiato pelo navio e entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio e entrou pelo cano. Então, se traduz isso, tem que ter alguém que conhece a expressão, que diz o que essa expressão significa, que a pessoa se deu mal. E aqui é uma expressão que quer dizer que ele é o Messias. Por isso que eles disseram no 71, pois que necessidade mais temos de testemunha, porque nós mesmos ouvimos a sua própria boca. Aqui eles ficaram admirados. Vamos ver agora em João, rapidinho, tentar ser mais rápido. João, como eu disse para os irmãos, vai trazer o relato sobre Jesus com Anás. Então aqui, verso 12. Assim, a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e mantiveram-no. Aqui, quando usa o termo comandante, ele usou o termo da expressão comandante de Israel. Comandante é o líder de 1000 homens. Como eu falei para vocês, eles colocaram agora 1000 soldados para proteger esse lugar e para ninguém chegar perto, mas uma multidão de bandidos que eles contrataram. Você acha que alguém de bem chegaria perto? 1000 soldados armados? Não tem como. Você não ia fazer isso. Tá lá, rapazinho, tá uma pessoa lá no meio, você vê aqueles 1000 soldados lá, mas um bando de bardeneiro, um monte de gente gritando. O povo de bem chega perto, não. Fica tudo afastado. Afastado, ele não ia chegar perto. Verso 13. E conduziram primeiramente Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Agora vamos para 19. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reuniam. E nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Por que Jesus responde assim ao sacerdote? Porque o sacerdote tinha que fazer cumprir a lei. Jesus está fazendo, olha, se há alguma coisa errada, tem que haver testemunha. Aí Jesus está falando, cadê a testemunha de que eu fiz alguma coisa errada? Todo mundo estava lá para ouvir. Vocês me ouviram no templo pregar. Vocês estavam na sinagoga quando eu pregava. Por que vocês não falaram nada lá? Por que vocês não se manifestaram? Jesus queria deixar claro que era uma armação para matá-lo. Verso 22. Dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? A expressão bofetada é que foi um tapa daquele de homem, de soldado, para arrebentar mesmo. A cara de Jesus foi longe o negócio. Bateu mesmo, de verdade, com força. Verso 23. Replicou-lhe Jesus,
Se falei mal da testemunha do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus falou, olha, se eu falei aquilo que era certo para quem é mal, de acordo com aquilo que é da lei, por que você está me batendo? Eu não falei nada de errado. Quando Jesus pediu a testemunha e falou para ele pedir a testemunha, Jesus não humilhou o sacerdote. Ele clamou a lei que propriamente Deus colocou. Cadê a testemunha? Que vai falar de forma coerente. Não tem? Verso 24. Então, Anás ouviu, manietado, a presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, Anás o enviou, manietado, a presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, primeiro Anás ouviu, e depois Anás não esboçou nenhum julgamento, não falou nada, porque ele entendeu. Quando ele recebeu a bofetada do soldado, e quando Jesus deu a resposta para o soldado, a Bíblia fala, e ninguém fala nada, ele ficou caladinho, porque ele era velho, ele entendeu muito bem o que Jesus falou, porque ele era o sumo sacerdote do passado, ele estava velho, aposentado, aí, vamos dizer. E agora o genro dele era o sumo sacerdote. E ele manda pro genro dele que ele não vai resolver a questão. Ele não julga Jesus, ele só ouve, e essa conversa em particular é Anás, Jesus e o soldado com mais 1000 homens em volta da casa. Imaginou a cena? Com mais 1000 homens em volta da casa. Agora, esses 1000 homens escoltam Jesus até Caifás. Eu vou parar de falar agora para abrir para perguntas, que os irmãos gostam das perguntas. Alguma pergunta no Zoom, colaboração? Fique à vontade. Na verdade, então, essa narrativa foi antes da outra narrativa que você leu do outro evangelho, né? Isso mesmo. Se for pôr na ordem cronológica, né? Isso aqui foi antes dele ser levado, dele ter falado tu dissestes ou eu sou, né? Como os outros dois. Então, quer dizer, essa narrativa de aqui é antes daquelas. Se for pôr na ordem cronológica dos acontecimentos. Isso mesmo. Exatamente. Mateus e Marcos vai falar do julgamento da noite. Lucas fala do julgamento do dia. E João traz a parte que eles esqueceram que era com Anás. Traz o julgamento com Anás. Isso mesmo. Pode falar, Ivanildo. Quando, em Lucas, quando ele fala assim, Jesus fala assim, tu disseste, escondendo Jesus. Oi? Quando Jesus fala assim, ó, tu disseste, ele fala, tá vendo? Ele falou. Isso. Mas Jesus aqui não falou nada. Jesus simplesmente falou para eles disseram. Não, tu disseste é uma expressão judaica de afirmação. Jesus afirmou. É uma expressão. Ah, tá. É aquilo que eu falei da expressão idiomática de cada país. É uma expressão judaica de afirmação. Tu o disseste é uma expressão do povo. É igual traduzir entrou de gaiato no navio e entrou pelo cano. É uma expressão e não um fato. É uma expressão que diz que a pessoa se deu mal. Aqui é uma expressão que diz que Jesus é uma expressão afirmativa. É uma forma de afirmar aquilo que o outro falou ou uma forma de concordar com o que o outro falou. Então, na realidade, Jesus podia ter dito assim, eu sou. Sim, foi o que Lucas traz. Marcos traz. Marcos fala. Isso, é o que Marcos fala. Marcos traz, ele quis trazer essa forma, ele quis trazer um pouco mais os parâmetros do julgamento. Certo. Alguém mais quer fazer a pergunta? Colaboração? Alguém mais? Senão eu vou dar uma olhada agora no YouTube para ver se tem. Aqui. A Marlene, ela diz boa noite, pede oração por ela, pela família dela e pelos irmãos. A Anitta agradece a Deus por mais uma quarta-feira unidos. Pra gente, a Neuza... Ah, não, eu já fiz esse pedido, perdão. Esse aqui eu já fiz. Vou ver se agora tem algum outro pedido aqui a mais. Aqui tem sim. Aqui, vamos ver. A Luciana Colabone, boa noite. A irmã Judite diz boa noite a todos. O Adeilson diz boa noite a todos. A Ivete diz boa noite. A Michele Fernandes, boa noite. O Luiz Guilherme diz boa noite. E o Luiz Guilherme diz:
acompanhe esse culto de oração e aproveito e peço pela minha caminhada cristã. Reconheço meus erros, mas quero estar firmes nas mãos de Deus. Orem pelo meu relacionamento. Com certeza, meu irmão. Vamos orar sim. Valdir, boa noite. Johnny, boa noite. Luiz Fernando, boa noite. A Simone, boa noite. O Miqueias, boa noite. O Adilson, boa noite. E o Adilson diz boa noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, Adilson. Faria, boa noite. O Jonatas diz edificante. Amém. E a Abigail está assistindo. Boa noite, irmã Abigail. Alguém mais tem alguma colaboração? Alguma pergunta? Se não tem, nós vamos fazer a oração final. Não? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, há muito a ser falado e estudado. O tema é maravilhoso para conversarmos. Mas o nosso tempo agora terminou. Rogamos que o Senhor toque no coração de cada um dos seus filhos e que essa indagação, esse comentário que foram feito aqui continua sendo feito em casa. Que cada filho e filha do Senhor pegue a palavra, compare os evangelhos e beba da beleza daquilo que é descrito pelos evangelhos, que complementam a todo aquele momento que o Senhor passou. Que o Senhor transforme os nossos corações. Ser mais uma vez com os pedidos que foram realizados no Zoom, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no Face, todas as mídias sociais, os pedidos que ainda serão escritos, aqueles que estão sendo levados agora em pensamento diretamente a Ti, pelas orações de cada um dos seus filhos que tem feito. Que o Senhor os atenda, Pai, segundo a grandeza do Teu nome. Despeça-nos na Tua paz. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, estou muito contente de estar aqui com os irmãos. Nós vamos então agora para a mensagem musical. E os irmãos, tem mais alguma coisa para poder falar?